Santo. Não és aquele que andava? Ele não tinha o Espírito Santo ainda. Ele disse, eu nem sei quem é, nem conheço ele, negou Jesus. 3 vezes, negou. Aí o cara cantou, amém? Amado, sem o Espírito Santo, você é capaz de ser um hipócrita e mentir até para as pessoas. Porque é o Espírito Santo em nós que vai nos capacitar, que vai nos fortalecer, que nos vai trazer essa realidade espiritual, a tal ponto de enfrentar qualquer coisa. Não estou dizendo que você vai ter que chegar aqui e enfrentar isso, mas pode acontecer. Como é que os cristãos morreram, por exemplo, na antiguidade? Nero simplesmente resolveu dizer que quem colocou fogo em Roma foi os cristãos, e estava assim de cristãos. O que aconteceu? Ali começou aquela mortandade naquela arena ali, de pessoas sendo trucidadas pelos leões. Amém? Qual era a condição que eles tinham para não morrer ali com os leões? Nega Jesus. Eu não vou negar, então você vai morrer. Pode ir. E lá eram mortos. Como é que eles morriam? Eles morriam louvando a Deus. Muito de joelhos. As pessoas contemplavam aquele espetáculo. Aplaudiam e riam por ver. Amém? Mas o que fazia com que aquelas pessoas não negassem a Jesus? Sabe o que? Plena convicção da salvação. Plena convicção de quem elas eram. E plena convicção que se ali perdesse a vida, eles acordariam lá na presença de Deus. Tudo isso quem traz é o Espírito Santo. Amém? Tudo isso é que nos faz viver uma vida santa, separada, e jamais se envergonhar daquilo que nós somos. Eu sempre dizendo. Eu sempre dizendo. Jamais se envergonhar. O problema é que Jesus diz, cuidado, porque aquele que se envergonhar de mim diante dos homens, quando eu vir na minha vinda com os santos anjos, eu também me envergonharei de ti. Quantos crentes agentes secretos existem? Não, isso assim, mas era falar, como é que é? Vai esclarecer e fala de Jesus. Te mostra. Testemunha. Fala. Convida. Se esclarecer é uma boa oportunidade de você mostrar para essa pessoa a tua vida, o que aconteceu e o que ela precisa. Para fazer isso, tem que estar cheio do Espírito Santo. Tem que estar ele aqui, ó, na tua vida. Amém, amados? Há muita diferença. Por isso eu estou me detendo mais nessa passagem. Aleluia. Se você quer dormir tranquilo, tu precisa dormir consciente e completamente convencido de quem você é. Amém? Porque se nessa noite Jesus vier, amém, amados? Quem é que sabe da vida e da morte? Ninguém sabe. Amém? Pensei, alguns pensam que tem que pensar, mas pensar o quê? Aleluia. Ficando no item A, ele testifica sobre o nosso relacionamento com Deus. Amém? E vimos que ele mostra quem nós somos, a firmeza que passamos a ter, e também a plena convicção dada pelo Espírito Santo, e também pela ação do Espírito Santo, que intercede por nós diante de Deus. Amém, amados? Aleluia. O próprio Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Item B, ele ensina. Aleluia. Vamos ler então aqui. Mas o conselheiro, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, lhes ensinará sobre as coisas, sobre todas as coisas, e lhes lembrará de tudo que eu disse. Aleluia. Amém? Mas o conselheiro, o Espírito Santo que o Pai enviará em meu nome, lhes ensinará todas as coisas, e lhes lembrará de tudo o que eu lhes disse. Eu coloquei aqui, e lembrará também de tudo aquilo que o Espírito Santo nos ensina. Amém? Aleluia. Então já dei o primeiro, nós vimos que é aquele que nos convence, é aquele que intercede por nós. O A
mostra um Deus presente, um Deus que nos ama, que nos fortalece e que nos faz andar de fato como Ele quer. Aleluia. O B, primeira coisa, mostra que Ele nos ensina. Amém? Que Ele nos ensina. O conselheiro, que o Pai enviará em meu nome, Ele lhes ensinará todas as coisas. Aqui você vê a palavra todas as coisas. Não é qualquer coisa, são todas as coisas. Amém? Então o Espírito Santo, ele é o quê? Ele é o nosso conselheiro, ele é o nosso ensinador, diz a palavra de Deus. Ele é aquele que nos ensina sobre todas as coisas. Aí você começa já a ver a importância da obra do Espírito Santo em nós. Amém, amados? O quanto nós precisamos ser sensíveis ao Espírito Santo e como nós devemos buscar o Espírito Santo e dar lugar a Ele em nossa vida, porque se nós queremos aprender o mistério de Deus, se nós queremos cada vez mais conhecer a Deus e cada vez mais ter essa consistência espiritual, essa fé verdadeira, essa firmeza, nós precisamos ser ensinados pelo Espírito Santo. E para isso, nós precisamos dar lugar a Ele. Quantas vezes já falei aqui? Você tem conversado com o Espírito Santo? Você tem falado com o Espírito Santo? Em voz audível? Quando você lê a Bíblia e tem alguma dúvida, tem dito Espírito Santo, o que é isso? Eu quero saber. Você tem se relacionado com o Espírito Santo? Amém? Você tem dado lugar, porque quando eu tomo a dianteira, e quando eu começo a ficar vivendo dependente dEle, e começo a buscar a Ele, e eu começo a evoluir esse relacionamento, logo logo Ele vem e começa a se manifestar. Ele é o ensinador. E eu posso dizer para vocês, porque não estou pregando em teoria aqui, eu tenho essa relação com Deus. Amém, amados? Só você viu aqui um homem normal, mas eu tenho vivido essa comunhão com o Espírito Santo desde muito cedo. Então eu não estou aqui falando teoria. Amém, amados? Jamais. Tudo que está escrito aqui, está testificando aqui que é verdade. O amor, o plano de Deus, esse relacionamento com o Espírito Santo. De manhã eu jejuei até as 11 horas, jejuamos agora de tarde, mais pessoas, alguém também jejuei? Não. Ninguém mais? Eu e a pastora, precisamos colocar na brecha. Amém, amados? Eu fiz uma pergunta, vamos orar hoje? Parece que essas coisas são uma questão de escolha. Eu digo para você, amado, obedecer a Deus, jejuar não é uma questão de escolha. Eu preciso disso. Eu quero muitas coisas, mas não pago o preço. Eu tenho que dizer essas coisas. Amém? Porque vem de Deus. Alguém perguntou, mas o teu discípulo não jejum? Ele disse, por enquanto não, mas quando eu ir embora, eles jejuarão. Jejum é importante. Não só por uma causa, como hoje, tudo de hoje, mas por nossa vida, por nossa família, pela nossa vida espiritual. Eu tenho que ter semanalmente um dia, uma manhã, uma tarde, de jejum a Deus, de consagração a Deus. Eu digo para você, quando eu jejuo, o meu cérebro, ele anda. Quando eu estou em jejum, a palavra de Deus vem. Ela vem, ela vem, ela vem. Mil coisas vêm na minha mente. Ele começa a trabalhar porque eu estou mais sensível no jejum. Né, pastor? Eu compartilhava com ela hoje de manhã. Eu amanheci e logo Deus começou a ministrar no meu coração e dizer uma coisa. Dizer, você imaginou como é que era no princípio da igreja? Porque hoje nós temos uma estrutura. E nós descansamos na estrutura. Deixa que eles façam. Eu vou ali, me sento, assisto. Não leio Bíblia, não oro. Deixa lá. Mas Deus mostrando como é que era naquela época. Não tinha estrutura. Não tinha igreja. Não tinha templos. A terra muito menos povoada. Amém, amados? E veja bem, como é que começou a igreja? A pessoa não tinha estrutura. Não tinha líderes. E você vê, amado, que
essa realidade do Espírito Santo presente foi fundamental. E é até hoje. Mesmo que haja estrutura. Porque a estrutura foi criada por quem? Pelo próprio Espírito Santo. Então a estrutura tem que estar submissa ao Espírito Santo. Amém? Porque foi ele que criou a Bíblia. Foi ele que criou a igreja. Amém? Ele que está presente, ele que está na direção da igreja. E veja bem, naquela época não existia. E vinha aquela voz, e aí, Francisco, como é que foi? O que tu imagina que seria naquela época? Como é que a igreja te conduziu? Como é que eu cheguei hoje em tudo que existe hoje de estrutura? Porque naquela época não havia estrutura. E nos primeiros 100 anos, onde é que estava a estrutura? Você está me entendendo? Então, era a presença do Espírito Santo na vida de cada cristão. Amém? Onde eles iam, ali estava o Espírito Santo. E era o próprio Espírito Santo nesse relacionamento que ia conduzindo as vidas, que ia os guiando na verdade. No dia de Pentecoste veio o Espírito Santo. Ali estavam 120 pessoas reunidas, esperando o Espírito Santo. Não era uma igreja não, era um local que escolheram para ficarem ali. Não havia altar, não é nada. Eles estavam ali só esperando a promessa acontecer. Aí veio do alto, o Espírito Santo aconteceu ali, e ali começou a igreja. Agora veja só, quando estamos cheios do Espírito Santo, as pessoas que estavam no templo, longe, ouviram aquilo e vieram. Aí diz que Pedro pregou. E aqueles que vieram ver o que estava acontecendo eram pessoas que vinham de todas as nações, judeus que vinham em Jerusalém para sacrificar. Essas pessoas não moravam em Israel. Amém? Elas estavam espalhadas por aí. Quando você lê o texto ali, Capadócia, não é? Enfim, um monte de países. Eles vinham de lá uma vez por ano para ofertar, para sacrificar a Deus. Quando essas pessoas perguntam para Pedro o que temos que fazer, e Pedro diz, eles se batizam. Amém, amados? Aí diz que 3.000 pessoas foram batizadas. E o que acontece depois do batismo? Elas retornaram aonde elas moravam. E lá não tinha igreja, lá não tinha comunidade, não tinha nada. Amém? Mas mesmo assim, o Espírito Santo desenvolveu neles essa obra. Amém? E através deles, comunidades surgiram. Amém? Eles se tornaram pregadores do Evangelho. Eles testemunhavam a respeito deles mesmos. Eles contavam os fatos de Jerusalém, o Messias que veio, que morreu pelo nosso pecado. Tudo isso está ouvindo hoje. Eles passavam para as pessoas. Eles não tinham ninguém para ajudar eles. Mas existia alguém muito mais poderoso que qualquer estrutura, que qualquer homem, que era Deus que estava dentro deles. E Deus mostrava isso hoje. O etíope chegou, e o etíope é da Etiópia. O etíope da Etiópia. Não é? Numa carruagem, lembra Isaías, você vai na Etiópia. E aí, ele lia e dizia, mas que negócio é esse? E Filipe ia passando, e pede, dá licença, ele sobe na carruagem. Ele diz, o que está acontecendo? Eu não entendo isso aqui, aqui fala que certamente ele levou sobre si as nossas enfermidades, não é? Que foi transpassado, mas quem é essa pessoa que está falando Isaías? Então Filipe fala sobre Jesus. Amém? E diz, olha, já aconteceu isso. Assim, assim, assim e assim. E todo aquele que crer e for batizado será salvo. Então, Filipe disse, entendesse? Diz, eu entendi. Então, ó, tchau, tchau. Mas quando Filipe ia embora, o eunuco chamou e disse, o que impede? Oh, o que impede eu ser batizado? Ele disse, já é hoje, já. Ele retornou e disse, nada te impede, se você crer realmente. Ele disse, eu creio. Ele foi batizado. Filipe foi embora. O etíope foi para a Etiópia. Amém? Mas não tinha nada na Etiópia de cristianismo. Mas Deus estava com ele. Amém? Ali ele recebe o dom da vida eterna, o Espírito Santo, está me ouvindo? Pois é. E veja, Deus mostrava essas coisas de manhã. Eu digo, pois é verdade.
que se muitas vezes achamos que é a estrutura que faz a coisa, estamos enganados. Se não tiver estrutura, igreja, Deus faz igual, como fez naquela época. Como é que era a igreja? As pessoas eram templos ambulantes. O templo caminhava, o templo pensava, o templo pregava. E aonde o templo estava, ele falava de Jesus para as pessoas. E ia se multiplicando. Amém, amados? Não tinham vergonha, estavam cheios do Espírito Santo. Onde eles estavam? No trabalho, viajando, onde eles estavam? Eles pregavam o Evangelho. Amém, amados? Deus era com ele. De manhã ele estava sozinho meditando sobre isso. Aí eu pego a Bíblia, Bíblia de Mateus. Mateus, a Bíblia? É, né? Mateus, né? É de estudo. Mateus? Isso, comprei essa Bíblia. E ali das observações eu comecei a olhar e ali dizia exatamente o que Deus tinha já me mostrado. Amém? Ninguém é melhor que ninguém, nem tal Mateus diz a Bíblia. Amém? O que é melhor é o Espírito Santo em nós. E a capacidade dá para todos. E ali ele dizia que agora os templos têm perna. Que os templos caminham em direção às pessoas. Que os templos têm voz, eles falam, eles proclamam, eles abraçam, eles amam. O templo agora não está localizado num único lugar. Os templos vão em direção ao necessitado. Isso é a igreja. Assim ela começou. Amém? Desta maneira ela começou. Então o Espírito Santo é aquele que nos ensina. Amém? Mas também que nos lembra. Amém? Está vendo aqui tudo isso? O que significa isso? Aqui nos lembra, tem uma questão muito séria, precisamos entender. Ele nos lembra de quê? Ele nos lembra de tudo aquilo que eu assimilo da palavra de Deus. A fonte do Espírito Santo na minha vida é a palavra de Deus. E agora eu pergunto uma coisa. Quem é que criou a Bíblia? Não foi Deus? Não foi o próprio Espírito Santo? Amém? E a mesma fonte que ele criou é dessa fonte que nós temos que nos alimentar. Amém? Para absorver a palavra de Deus. Aleluias? Quanto mais nós lemos, quanto mais nos envolvemos, quanto mais nós procuramos conhecer mais e mais a palavra e meditar mais e mais na palavra, mais munição o Espírito vai ter em nossa vida para operar em nosso ser. Você come e ele faz a obra. É como o boi, ele come o pasto, come, né? Depois fica a carne, fica assim. É assim? Acontece com as pessoas? É, né? O boi é assim que faz? Ruminando. E fica ruminando. Amém? Quer dizer, a gente come a palavra. A gente busca o entendimento. A gente atenta à lei de Deus. Para que haja em nós um depósito. Aleluias? E nesse depósito é que o Espírito Santo vai operar com a palavra. Ele e a palavra é a parceria perfeita. Mas como é que ele vai trabalhar na palavra em mim, se eu não tenho a assiduidade de ler a Bíblia, de buscar cada vez mais e meditar na palavra de Deus, de querer ser cheio dessa palavra? Se eu venho sempre para a igreja, não, lá eles sabem, lá eles fazem, não é? Eu estou muito ocupado, não é? Eu trabalho, mas e aí? E buscar, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, onde que fica? Para que tudo seja acrescentado. Amém, amados? Então nós vimos o quê? Uma revolução, uma mudança completa em tudo. Agora veja como é que ele vai lembrar de alguma coisa se você não tem nada guardado no teu subconsciente. Amém? Tem que ser que nem um depósito, um baú de coisas boas. Amém? Para que no devido tempo o Espírito Santo venha operar na tua vida. Venha te lembrar dessas coisas. Aleluia? Então a ação dele é real. Tudo que ele mostrou de manhã antes do livro está no livro. Os tempos caminharão, terão consciência, falarão, alcançarão o perdido. O templo não ficará
estará mais estagnado num lugar só. O tempo vai andar em direção necessitada. Estava ali. Como também dizia, a mesma coisa. Buscando os textos do Espírito Santo. A mesma coisa que Deus tinha mostrado, sério. O que falou? A mesma coisa foi essa. O que eu acabei de falar. Como é que a igreja subsistiria se dependesse de uma estrutura humana? Amém? De templos. Como? Se só pelo ano 80, 90 ou 100 quase, começou a se criar alguns templos. Porque eles se reuniam em casas. Amém? Até que realmente surgiu as ideias de ter um lugar específico para se reunir, que hoje é as comunidades. Amém? Que a igreja tem que ser uma comunidade, na verdade. Onde pessoas se congregam, vivem ali, se alimentam ali, se ajudam, se amam. Amém, amados? Isso é igreja. Não é um lugar que você entra, sai, não conhece ninguém e dane-se. Isso não é a igreja cristã. Eu quero saber de resolver o meu problema. O resto nem sei quem é, nem quero saber também quem é. Outros falam que se dane. Dá um abracinho aqui, um abracinho ali, vamos sair embora. Mas é muito mais do que isso, igreja. Amém? Essa relação com o Espírito Santo tem que haver também essa relação conosco. Claro que a nossa é limitada, com ele não, mas tem que haver essa comunhão também. Aleluia, isso é cristianismo. Até que para nós possamos, não é, manifestar o amor de Deus, um para com os outros, como a palavra nos ensina. Aleluia. Então é ele que lembra. Por isso diz aqui, ó, ele, o Espírito Santo, que eu vou enviar a vocês, ele vos lembrará de tudo que eu vos tenho falado. Amém? O processo hoje é o mesmo. Tudo aquilo que nós ouvimos, que atentamos, que recebemos, que cremos, ó, fica aqui dentro guardado no nosso espírito. Amém? Tudo aquilo que eu leio na Bíblia, que eu medito, que procuro compreender, que batalho para entender, fica aqui no teu espírito. Você é aquele que traz, não é? As bases, a munição, eu diria assim, para o agir do Espírito Santo. Então, tudo aquilo que você busca, que você ouve, que você lê, toda a intimidade com Deus, isto o Espírito Santo depois trabalha te lembrando na hora certa, no momento certo. Amém? Veja, amado, eu estou aqui colocando princípios, quem sabe você parece que é muita coisa, mas são as coisas básicas. Espírito Santo, o que temos de coisa para aprender sobre ele, e coisa que nós precisamos aprender, não é fácil, é necessário esforço, dedicação e fé para isso. Ele que nos lembra, amém, amados? Ele que nos lembra de tudo aquilo que nós buscamos, daquilo que nós guardamos nesse depósito, amém? Agora é necessário que eu me esforce para isso, aleluia. E não adianta, não posso, não dá, não tenho tempo, se eu quiser. Mas ele vai olhar para você, o que eu vou fazer com essa pessoa? Amém? Como é que eu vou me relacionar se a minha linguagem com ele é a Bíblia? Já pensou, você está num país estrangeiro, no Japão, e tu não fala japonês? Aí tu quer te comunicar, de que maneira? Amém? Tem que aprender japonês antes, né? Assim também o Espírito Santo conosco. Qual é a linguagem? É a palavra de Deus. Amém? E quanto mais eu aprender, se você quiser falar no Japão, tu vai ter que aprender o idioma japonês, não vai ter? Vai ter. Tirar um curso, alguém vai ter que te ensinar. Amém? Assim também é a palavra de Deus. Assim também é a ação do Espírito Santo. Ele vai nos lembrar, ele vai fazer salvo em nossa vida, segundo aquilo que eu buscar, segundo aquilo que eu me esforçar para obter isso. Há uma parceria. Aleluia. E aí então, com tudo que eu tenho, ele vai estar sempre me lembrando, trabalhando no meu coração, no meu ser. Amém? E como pregador eu sei muito bem disso, como é importante isso e devemos ter em nossa vida. Amém? Glórias a Deus. Ele nos guia
O D, então, vamos finalizar com o D. Diz assim: Ele nos ajuda a vivermos uma vida agradável a Deus. Amém? Ele nos ajuda a vivermos uma vida agradável a Deus. Quem que nos ajuda? O Espírito Santo, que está em nós. Aí diz assim: eu digo-lhes, portanto, vivam pelo Espírito, e vocês não satisfarão os desejos da natureza pecaminosa. Isso está em Gálatas 5,16, que diz que aquele que vive no Espírito Santo, esse crucifica a carne, amém? E não permite que a carne ou a sua vontade venha reinar na sua vida, mas a palavra e o Espírito Santo, amém? E aqui nós temos então outro assunto muito extenso, não queremos ir muito além, aleluia. É essa posição nossa, essa posição que exige um entendimento, amém? Exige um entendimento. Quando eu me submeto a Deus, quando eu me rendo a Deus, quando eu me batizo nas águas, nessa decisão, eu preciso realmente me submeter completamente a Deus. E submeter completamente a Deus é a palavra e o Espírito Santo. Agora veja, dentro desse entendimento, eu tenho que fazer uma determinação. A partir de agora, eu vou viver uma vida de obediência à palavra de Deus. Eu vou ser sensível ao Espírito Santo, para que eu venha viver uma vida que agrade a Deus. Amém? Eu já falei sobre isso. Não adianta me converter a Jesus, me batizar, mas aí eu faço o que eu quero. E eu estabeleço dentro daquilo que Deus quer, o que eu quero. Não há condição assim. Amém? Precisamos viver a lei perfeita de Deus, que é a palavra de Deus, para que sejamos livres de verdade e abençoados. Aleluia. Então nós desagradamos a Deus, não vamos a lugar nenhum. Aleluia. Então Ele nos ajuda a vivermos uma vida agradável a Deus. Quer dizer, se nós agora estamos em Cristo, nós temos que ter plena convicção que devemos obedecer a Deus e agradar a Deus. Amém? Não é agradar as pessoas, não é agradar a nós mesmos, porque tomar a sua cruz e seguir a Jesus significa negar principalmente a você mesmo, o teu eu, a tua vontade, o teu desejo, o teu prazer. Pode ser em pequenas coisas, como também pode ser em coisas terríveis também, que podemos fazer, se não tiver oposição. Hoje vamos fazer isso, interessa, não importa. E tem alguns que dizem assim: depois eu peço perdão. Misericórdia. Amém, amados? Que posição espiritual tremenda. Mas em Gálatas, ali nos mostram que as obras da carne e o fruto do Espírito Santo. Amém? Se nós queremos agradar a Deus, não tem outra maneira a não ser ter em nós os frutos do Espírito Santo. Aleluia. Então você vê aqui mais uma vez a importância do Espírito Santo. Se eu quero agradar a Deus, eu tenho que ter a sua presença, eu tenho que ter a sua instrução, eu tenho que ter o seu poder para vencer isso. Porque as tentações vêm. Amém, amados? Enquanto viver nesse mundo, eu estou na carne. Eu sou um ser espiritual, mas habito nela. E os meus olhos contemplam esse mundo de iniquidade, de perdição. Meus ouvidos ouvem coisa que eu não quero. Os meus olhos veem coisa que eu não quero. Na verdade, o mundo agora é estranho para mim. É um grande sinal de quem é de Deus. Não é mais desse mundo. Aleluia. Então eu preciso ter essa compreensão, nessa unção, nessa determinação, viver a cada dia buscando sempre a vontade perfeita de Deus e jamais dando lugar em minha vida da minha vontade. Às vezes tão simples, não é? Uma coisa interessante, eu digo para você, eu sempre dizendo: está tudo tão perfeito hoje. Eu não tenho nenhuma dor, está todo mundo dando risada, não devo nada para ninguém. Hoje que coisa, está uma paz maravilhosa. Uma volta por aí, vamos dar uma saída, não, eu tenho culto hoje. Hoje, exatamente. Só hoje, né?
Não vai no culto tanto? Não, vamos para aí, vamos lá no restaurante comer um negócio. Que erro terrível. Comemorar o quê? A paz que você tem, que Deus está te dando, aonde? Não indo na igreja? Indo no restaurante? Vai outra hora. Mas por quê, irmãos? Eu não estou submisso à vontade de Deus. É claro que é um momento de ir na casa de Deus e dizer, Senhor, obrigado por esse dia, foi perfeito, foi maravilhoso. E dar glórias a Deus. Acontece isso? Acontece. Você vai sendo lá e de repente dá um problema, ou vem tudo quebrado, não é? Ah, como é que Deus deixou, permitiu isso? Está no lugar errado, não está? Muitas coisas nos faz. Né? Hoje eu não quero ir no culto, vou ficar em casa hoje. Não está afim não. Não está afim, vai. Porque quem não está afim é a tua carne, é o teu eu. Mas a Bíblia diz que o melhor é obedecer a Deus. E eu vou sim. Mesmo contra a vontade, mas eu vou sim. Amém? E Deus se agrada disso. Porque toda vez que você negar a ti mesmo, é o que está aqui, ó. Você vai agradar a Deus, eu digo isso aí mesmo. Esse aí sim. Esse aí tem posição. Esse aí ama de verdade. Esse aí tem realmente uma posição firme. Porque não cedeu. Amém? E foi em frente. Agradar a Deus, amado, é negar nós mesmos. É tomar a nossa cruz, a cruz da obediência. Entristecer o Espírito Santo é isso. É você fazer o que você quer. É não dar tempo para Deus. Ou dar uma miséria de tempo. Pensa que Deus é mendigo? Quando o principal tem que ser para Ele. Que possamos meditar em tudo isso. A Bíblia diz que agrada-te do Senhor. Ele satisfará o desejo do teu. Nós temos agradado a Deus. Eu tenho agradado a Deus. É uma caminhada. É um crescer a cada dia. É estar em movimento. Amém, amados? Cristianismo é isso. Se queremos alcançar a eternidade, os planos de Deus eterno, as suas promessas, não adianta ficar, sabe, nesse chove não molha, nesse diz que me diz que não adianta. Eu tenho que mergulhar, eu tenho que entrar no reino dos céus. Eu tenho que ter uma posição definitiva de morte para este mundo, mas de vida para Deus. Quantas coisas vimos hoje sobre a presença do Espírito Santo. Vamos ficar por aqui. Nós temos aí no final desse estudo, quinta-feira que vem, que é o tema E e o F. Ele nos ajuda na oração. Amém? E o F, ele vivifica os nossos corpos. Aleluias. Tratando-se da ressurreição. Amém? Mas nós ficamos por aqui. Em nome de Jesus. E que possamos levantar na presença de Deus. Eu sei que muitas coisas que eu preguei no Espírito Santo hoje foram fortes. Amém? Mas eu não posso mudar a palavra. Você entende isso? Não. Eu não posso me calar daquilo que Ele quer falar. E eu sou instrumento dele. Ai de mim se eu não pregar isso. Amém? Entenda uma coisa, amado. Seja como for, da maneira que eu falei, do jeito que eu disse. Entenda, esta é a preocupação de Deus por você. Você precisa estar faminto demais por Deus, mas eu te revelo uma coisa: Ele que está faminto demais por ti. E por isso que vem essa palavra às vezes meia forte, estridente. É o amor de Deus, é a sua vontade, não é? Não é, Júnior? Mas que coisa, que não entende, Tchê? É tão simples. Nossa, que rendeu o coração a Deus, não é? Por que nos gratidão? Não, não é possível. É porque não entende. E nós ficamos agitados e nervosos, não é? Puxa, mas cadê? Ela foi embora, não está mais aqui. Prometia tanto, não é? E nós ficamos ali agitados com isso, porque a gente quer o bem daquela pessoa. A gente deseja que ela seja feliz, que ela venha viver essa realidade espiritual. E nós ficamos assim, não ficamos assim. Não adianta. Agora imagina Deus.
Ele tem tudo nas mãos. Ele é Deus Todo-Poderoso. Ele tem tudo que você quer, mas você não quer. Ele tem tudo que você necessita, mas você não quer. Se agarra ao mundo, se agarra ao seu eu. Eu em primeiro lugar, depois Deus. Não chegamos a lugar nenhum. Que Deus nos abençoe, amado. Escute uma coisa. Tudo que eu preguei também é para mim. E como eu precisava daquilo que eu preguei hoje para você. Amém? Porque quem prega não está isento, não. Ele é o principal. E eu sinto o pulsar de Deus. Eu sinto o seu desejo. Qual é o maior desejo de Deus? Que você alcance a promessa. E no grande dia do Senhor, você esteja bem na frente. E diga, Senhor, estou aqui. Amém, amados? Esse é o desejo dele. Foi por isso que ele enviou Jesus naquela cruz. Amém? Foi por isso que nos amou de tal maneira. Ele deseja que todos nós estejamos com ele na eternidade. Cristo veio de lá para nos levar para lá. E a sua promessa foi essa: lá onde eu moro, vocês também vão morar comigo, na casa do meu Pai. Eu volto para buscar vocês. E essa foi a promessa que o fez ir embora. Amém? Eu volto. Quando Cristo sobe aos céus e a nuvem o envolve, eles ficam olhando atônitos e aparecem dois seres, eu diria assim, e dizem: o que vocês estão olhando? Esse mesmo Jesus que vocês viram subir dessa forma, ele também há de voltar. Aleluias? Amém? Ficamos de pé nessa hora em nome de Jesus. Graças a Deus por essa palavra maravilhosa.